Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Souza e na aula de hoje eu estarei ensinando a como criar este painel em Excel do zero. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e caso você deseje, você pode me adicionar no LinkedIn, tá? Eu vou deixar o link do meu perfil aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Feita essa primeira explicação, eu vou demonstrar o que esse painel faz. Com esse painel, você vai poder acompanhar o headcount da sua empresa por mês, né? Ou seja, quantas pessoas você tem ali ativas e quantas pessoas são homens e são mulheres, né? Você vai ter o salário por mês, você vai ter o custo por setor, o custo por carga e o custo por unidade, caso a sua empresa possua mais de uma unidade. Nos filtros, você vai poder filtrar por ano, você vai poder filtrar por nome de unidade, caso a sua empresa possua mais de uma unidade, e também você pode filtrar por mês, ok? Feita essa primeira explicação, bora para a prática, que é criar esse projeto. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir no seu sistema, né, no seu ERP, onde você faz ali o processamento da sua folha. E aí você vai ter que tirar de lá um relatório onde consta o salário, né? Só que é claro, ali não é o salário que você acordou com a pessoa na carta proposta, é o salário que ela recebeu naquele mês, né? Para você ter o controle de quanto que eu estou gastando por mês com o salário. Então você tem que buscar dentro do seu RP esse tipo de relatório. Se porventura não sai dessa forma para o funcionário e tal, talvez seja legal você entrar em contato com a empresa desse seu RP e pedir para que eles criem lá um relatório, uma opção para você poder extrair essa base de dados. Na minha base tem o quê? Ano, mês, o nome da unidade, caso você tenha mais de uma unidade queira fazer o controle, tá? Tem o nome da pessoa, o gênero, o nome do setor, o nome do cargo, o salário recebido naquele mês e a situação, se é ativo, demitido, desligado, etc. Beleza? Talvez uma coluna aqui também que seja legal colocar para o seu controle seja a coluna de matrícula, né? O ID do funcionário. Nesse caso aqui não me serve para nada, mas talvez aí para algum controle a mais na sua empresa talvez faça sentido. Beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai transformar isso aqui em tabela, tá? Então você vai clicar em qualquer local aqui, você vai vir aqui em inserir, né? Então deixa eu até mostrar do zero para vocês, ó, clica em qualquer célula, inserir tabela e deixa essa opção marcada, ó, minha tabela tem cabeçalhos e dá ok. Prontinho, virou tabela. Por que a gente transforma em tabela? Porque como a gente vai precisar atualizar no futuro, fica mais fácil, ok? Então transformei em tabela, deixa ela quietinho aqui de molho. Próximo passo, eu tenho que criar o espaço, né, para colocar os meus gráficos, ok? O que é isso aqui, tá, pessoal? Nada mais tem uma imagem aqui atrás, é uma foto mesmo, tá? E tudo isso aqui, ó, são formas que tem dentro do próprio Excel. Isso aqui são ícones, né, que você pode baixar em sites como o Flat Icon, por exemplo, ou até mesmo achar no Google, né? Um ícone no formato PNG, né? O PNG é aquele formato que não tem o fundo branco, né? É só mesmo a imagenzinha ali, ok? Como é que você vai criar isso basicamente? Bom, você vem inserir, né? Traz a imagem que você quer. Então aqui eu vou pegar que eu já tenho. Que eu vou passar bem rapidamente por isso, tá, pessoal? E aí você vem em inserir, você vem aqui, cadê? Fontes. E você pega o retângulo, ó. Você abre o retângulo. Você vem em formato de forma, preenchimento pode deixar preto, né? O contorno pode deixar preto, o preenchimento você coloca branco. Vem novamente preenchimento de forma, mais cores de preenchimento e você aumenta a transparência da maneira que você achar. 50% geralmente fica razoável, tá? Lembrando que eu estou fazendo isso aqui direto no Excel, mas você poderia procurar em outros sites, até mesmo fazendo o PowerPoint e trazer como imagem já completa, tá? E aí você dá Ctrl+C, Ctrl+V para criar uma cópia, ó, e vai alterando os tamanhos, né? Então, por exemplo, esse aqui vai ser o do filtro, e aí você pode digitar, né? Porque como é uma forma você pode digitar. Então, vou escrever, ó, filtro. A letra está branca, tá? Ó. Quando eu dou 2 cliques em cima, ele já permite que eu mude a cor. Vou colocar a cor preta. Eu centralizo, coloco o negrito e aumento o tamanho, ó. Prontinho. E aí, como eu quero 5 gráficos, né? Posso alterar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou querer 2 em cima. Você vai ajustando o tamanho, ó. Conforme não for batendo, no olhômetro mesmo, tá, pessoal? Prontinho, ó. Esse aqui pode até ser um pouquinho maior. Aí ficou grande demais, ó. Vou diminuir. Prontinho, ó. E eu quero 3 gráficos embaixo. Mais ou menos assim, ó. Certo? O tamanho fica a seu critério, tá? Beleza? Você pode ir diminuindo, aumentando.
Tô fazendo aqui mesmo, rapidão para vocês verem, ó, que não é difícil, ok? Só copiar e colar. E aí você pode ir mudando o nome dos gráficos, né? Então aqui, ó, gráfico 1, gráfico 2 e etc, ok? O que eu vou fazer, ó? Esses são o nome, né, dos campos que você tem que colocar aqui. Eu vou pedir que você pause o vídeo e renomeie caso você deseje. Não precisa renomear para acompanhar a aula, tá? Mas se você quiser fazer ele passo a passo direitinho, certinho, é só pausar o vídeo e ir renomeando, beleza? Feitas essas considerações, vamos aos gráficos, tá? O primeiro gráfico que eu tenho que fazer, que vai ser um gráfico que é um pouquinho mais complexo, é o headcount por mês, tá? E como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Você vai clicar na sua base que você transformou em tabela, você vai vir em inserir, vai escolher tabela dinâmica, vai deixar essa opção marcada nova planilha para ela criar uma nova aba, tá? E vai OK. Feito isso, posso renomear essa aba para a aba auxiliar, que é uma aba que vai me auxiliar de fato, ok? Ok, eu vou colocar o nome de auxiliar 2, não tem problema porque eu já tinha criado uma aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu, na minha base, eu tenho aqui uma coluna chamada mês, tá? Que vai me permitir que eu faça o acompanhamento por mês. O que eu vou fazer? Vou clicar na tabela dinâmica, vou buscar essa coluna mês, esse campo mês, eu vou jogar aqui em linhas, ó. Então ele já nomeou para mim aqui todo mundo, beleza? Legal. Próximo passo, né? Dos cálculos que eu quero fazer no headcount por mês é saber quantas pessoas eu tenho de cada gênero, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o sexo, tá? No método como sexo, e vou jogar em colunas, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu pego novamente o sexo e jogo em valores, tá? Então ele está contabilizando para mim quantas pessoas eu tenho por mês, né? Feminino, masculino e o total geral, tá? Só que qual que é o ponto? Eu quero representar no mesmo gráfico quantos são femininos, quantos são masculinos e a soma dos dois, tá? E aí, se eu puxar um gráfico aqui direto, ó, ele até permite que eu faça isso, né? Só que ele não traz para mim o total geral, que é uma métrica que eu quero muito que seja trazida, tá? Existem algumas formas de se fazer isso, tá? Eu vou fazer uma através de função, ok? Que é procv e o corresp. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar o nome dos meses aqui pro lado, ó, beleza? E eu vou trazer esse feminino e masculino total geral para cá, ó. Beleza? Dessa forma aqui, ó. E aí eu vou chamar isso aqui, né, de nome mês. E beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um procv com corresp. Como que isso vai funcionar? Eu vou fazer assim, ó, igual procv. Valor procurado é o nome do mês. Onde que eu estou procurando? Nessa tabela dinâmica aqui, ó. Eu seleciono isso aqui, tá? Ó. Posso selecionar tudo sem o menor problema. E aí, qual que é o ponto? O valor procurado, eu quero puxar ele para baixo. Então, eu quero que ele faça o movimento de subir e descer. Só que também eu vou fazer uma puxada para o lado. Só que quando eu puxar esse F5 aqui para o lado, eu não quero que ele vire G5, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar o movimento de coluna, né? Então, eu vou travar a letra. Então, antes do F aqui, eu vou colocar o cifrão. Beleza? Beleza. Na matriz tabela, eu vou selecionar tudo e vou apertar F4 para travar tudo. Ou seja, eu não quero que isso se movimente, certo? Para cima, nem para baixo. Ok? Ponto e vírgula. Aqui eu colocaria o número da coluna, tá? Só que a depender do filtro que você aplique, talvez suma o feminino ou masculino. Então, por exemplo, se você optar por colocar um filtro, por exemplo, de setor, possa ser que no dado setor só tenha homem, no dado setor só tenha mulher, tá? Então eu vou perder aqui a referência. Então, se eu colocar o número da coluna de forma manual, eu posso acabar me perdendo. Para que essa seleção de número de coluna fique dinâmico, eu vou estar utilizando a função corresp. Então, eu vou fazer assim, ó, igual corresp, né? Não precisa do igual, tá? Depois do ponto e vírgula, você vai colocar corresp, abre o parênteses, tá? Valor procurado, eu estou procurando, ó, o nome dessa coluna aqui, certo? Aqui eu vou puxar para o lado, então eu não quero travar o movimento de coluna, igual eu fiz aqui com o mês, tá? Mas eu também vou subir e descer. E eu não quero que ele se perca aqui, tá? Eu não quero que ele faça esse movimento aqui. Então eu vou travar o movimento de linha. Então, antes do número, eu vou colocar o cifrão, ok? Ponto e vírgula, matriz procurada. Eu vou selecionar tudinho isso aqui, ó, desde o rótulo de linha, tá? Tem que selecionar o rótulo de linha. E vou apertar F4 para travar isso aqui, para que eu não perca a minha referência. Ponto e vírgula, tipo de correspondência é correspondência exata. Fecho parênteses. Aqui eu acabei de encerrar minha função corresp.
ok? Ponto e vírgula, procurar intervalo. Eu estou procurando falso, que é a correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo e depois puxo para o lado. Ok? Só que, qual que é o ponto aqui? Se eu colocar, por exemplo, um filtro de mês, tá? E filtrar, por exemplo, janeiro, eu vou tomar um monte de erro, tá? E aí, o que eu posso fazer para evitar isso? Ó? Eu coloco a função se erro, beleza? E lá no final eu coloco esse não disp. Então, como vai funcionar isso, tá? Antes aqui do seu procv, né? Lá depois do qual você vai digitar se erro. E aí o que esse erro faz? Ó, se der um erro naquele cálculo, o que ele vai trazer de volta para mim? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se houver um erro nesse procv, aí ele pede dois argumentos. O valor, que é o procv, que é a minha função, e depois ele fala, olha, se nesse valor, que é dentro dessa função, ocorrer um erro, o que eu faço? Então, eu vou dar ponto e vírgula e vou chamar uma função chamada nãoDisp, tá? Para que não atrapalhe meu gráfico. A nãoDisp não precisa inserir nada, ele é só abrir um parênteses e fechar um parênteses. Aí eu fecho outro parênteses, que é da função se erro, e dou Enter. E aí eu posso repuxar a função. Opa, eu posso repuxar a função. Ok? Dessa forma aqui, ó. E aí, fica dessa maneira. Beleza. Feito isso, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Precisar fazer o meu gráfico. Então, eu seleciono tudo, inserir, e eu poderia, por exemplo, fazer um gráfico de coluna agrupada, tá? Talvez isso já atenderia às suas necessidades. Mas eu vou fazer algo mais legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico de combinação. Então, como é que funciona? Selecionar tudo, inserir, eu posso clicar aqui, ó, gráficos, nessa setinha aqui, tá? Eu vou vir em todos os gráficos, eu vou lá em gráfico de combinação, beleza? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro de tudo, ó, o feminino e o masculino, eu vou colocar esse gráfico aqui, ó, que é o coluna empilhada, beleza? Então, novamente, ó, ele estava em coluna agrupada, só que eu vou pegar o masculino e o feminino e vou colocar ele como coluna empilhada, beleza? Então, ele vai se empilhar um em cima do outro para formar um total, ok? Beleza. Feito isso, eu vou aqui no total geral, vou dar um clique e vou procurar os gráficos de linha. Aqui em linhas eu vou procurar linhas com marcadores e vou dar OK. Prontinho. Próximo passo, tá, pessoal? Título do gráfico eu não preciso, então eu deleto. Essas linhas passando aqui no fundo eu não preciso, eu deleto, tá? Legenda, tá? Se eu clicar sobre o meu gráfico e clicar aqui, ó, em elementos do gráfico, eu posso vir aqui em legenda e selecionar onde eu quero colocar minha legenda. Eu gosto de deixar na parte superior, tá? Dessa forma. Próximo ponto. Veja que o gráfico, por automático, ele está começando do zero, mas dependendo da quantidade de funcionários que você tem, se for maior, pode ser que ele não comece do zero. E aí eu posso enganar a pessoa que está vendo o meu gráfico. O que eu faço? Clico nesse eixo aqui, botão direito, formatar eixo. Vai abrir essa janelinha de opções do eixo, eu venho aqui no mínimo, que está zero automático, deleto e coloco o zero manual e dou Enter para que meu gráfico sempre comece do zero. Vou deletar esse eixo, tá? E veja que o meu gráfico ele tem um fundo branco, tá? Ó, você pode ver que ele tem uma cor branca no fundo, né? Ele não é transparente. O que eu vou fazer? Clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno e prontinho. E aí, pessoal, você pode colocar qualquer cor que você quiser, né? Então, por exemplo, posso clicar no verde aqui, que está representando o feminino, e colocar, sei lá, uma cor vermelha. Eu posso clicar no masculino aqui, ó, e colocar uma outra cor, tá? Da maneira que você achar legal, que fique mais bem representado, tá certo? Posso clicar sobre o gráfico de linha, formatar, ó. Aí eu posso vir no preenchimento de forma, ó, e mudar a cor da bolinha. Então, eu vou deixar aqui na cor verde. E no contorno de forma, você muda a cor da linha. Ok? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai clicar, ó, em cima das bolinhas, vai vir aqui em elementos do gráfico e vai marcar rótulo de dados. Ao marcar rótulo de dados, você vem aqui no cantinho, nessa setinha, e coloca acima, para os números ficarem acima das bolinhas, tá? Depois você clica no vermelho, né, que aqui está representando o meu feminino, vem em elementos do gráfico, novamente, ó, marca rótulo de dados. Ele, por padrão, coloca ali, ó, no meio da barra, né? Mas aí você pode mudar, mas para mim no centro tá perfeito, né? Você clica em cima, e aí você vem, por exemplo, em página inicial e pode colocar talvez ali, ó, uma outra cor, tá? É que aqui para mim
O preto eu consigo enxergar, mas talvez para você não fique bom, não fique legal, ok? Fica aí a seu critério. Vou deixar na cor preta mesmo e colocar um negrito, ok? Aí eu clico no azul e faço a mesma coisa. Marco o rótulo de dados, ele já traz para mim o centro. Eu vou colocar a cor preta e negrito. E eu vou fazer a mesma coisa ali também com outro, colocando na cor preta e negrito. E aí o que acontece? Ó, quando eu filtrar aqui, ó, janeiro, ó, fica só janeiro. Vou filtrar fevereiro, março, etc, abril. Se eu quiser filtrar um trimestre, né, eu posso selecionar janeiro, marcar essa caixinha aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, etc. Ok? Eu vou apontando, beleza? Vou deletar esse filtro aqui, né? Posso ter um Ctrl Z para limpar ele todinho, beleza? Clico sobre o gráfico, Ctrl X para recortar, venho no Dash e colo aqui, ó. Beleza? Dessa forma aqui, beleza? Tranquilo. E aí o que eu faço? Eu copio esse título, que você já deve ter dado, e renomeio a minha tabela dinâmica para que eu não me perca no futuro. Então eu seleciono esse título aqui, Ctrl C, vou lá na minha tabela dinâmica, clico sobre ela, análise de tabela dinâmica, da tabela dinâmica 1, que é o nome genérico, eu deleto, Ctrl V para colar e dou Enter. Muito bem. Próximo gráfico, salário por mês. Então lá na minha base, eu tenho uma coluna chamada salário, onde mostra quanto que essa pessoa ganhou de salário naquele mês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela dinâmica já existente, Ctrl C, Ctrl V, eu gosto de deixar uma coluninha de espaço, e eu vou limpar tudo, né? Vou tirar o sexo de colunas de contagem aqui para fora. E aí ficou apenas o mês, que já é o que eu quero mesmo. E aí eu pego o salário e jogo em valores, né? E aí ele já está somando para mim o salário automático, né? Porque como é número, ele já soma. Se não estiver somando aqui por algum motivo, é só você dar 2 cliques e selecionar que tipo de cálculo que você quer, que nesse caso é uma soma. Seleciono esses valores aqui, página inicial, e marco esse carinha aqui, ó, que é o separador de milhar, e diminuo as casas decimais aqui, que é esse ícone aqui, ó, o último, tá? Eu deixo sem casa decimal. Clico sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Eu vou utilizar o gráfico de linha com marcadores, tá? Dessa forma aqui, beleza? Vou deletar a legenda, que não faz sentido, tá? Vou clicar sobre o gráfico. Aquele primeiro gráfico que a gente fez foi um gráfico manual mesmo, tá? A gente fez na mão. Esse segundo gráfico é um gráfico dinâmico. E aí, como é um gráfico dinâmico, ele tem esses botões aqui. Eu não preciso desses botões. Como é que eu removo? Clica sobre o gráfico, vem aqui em análise de gráfico dinâmico, botões de campos, ó, é só clicar em cima do ícone que ele tira tudo, beleza? Deleto o título, não preciso. Deleta essas linhas passando no meio do gráfico, não preciso. Clico sobre esse eixo, botão direito, formatar eixo, e coloco para começar do zero. Ok? Certo, beleza? Clico sobre o gráfico, formatar preenchimento de forma, sem preenchimento, contorno de forma, sem contorno. Clico sobre o gráfico, clico aqui em cima do elemento do gráfico e marco rótulo de dados. Ok? Marquei rótulo de dados, dessa forma. Prontinho. Tá tudo aqui as minhas informações, tá? Ctrl para recortar, vou lá no Dash, Ctrl V e aloco a criança aqui, beleza? Então, uma esticadinha para cá e uma esticadinha para lá. Maravilha. Copio esse nome, Ctrl C, venho na aba auxiliar, clico nessa tabela dinâmica que a gente acabou de criar e renomeia ela. Os outros gráficos eles vão ser bem mais simples, porque é basicamente esse primeiro gráfico, só que com filtros diferentes. Então, esse é por setor, esse é por cargo, esse é custo por unidade, etc, etc. Beleza? O que eu vou fazer? Vou selecionar isso aqui, essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar fora o mês, porque eu quero continuar sabendo o salário, só que agora é por um critério diferente, que nesse caso é o custo por setor. Então, vou jogar fora o mês e vou pegar... Lá na minha base eu tenho uma coluna que tem o nome do setor, no seu aí também pode ser o centro de custo, etc. Eu vou aqui, vou pegar o nome do setor e vou jogar em linhas. Prontinho. Ele mostra para mim a quantidade, o custo por setor. Aqui um detalhe, tá? Como isso aqui é um exercício, né, demonstrativo,
Provavelmente não contempla a quantidade de nome de centro de custos da vida real. Normalmente uma empresa aí vai ter 10, 20, 30, 40, 50 centros de custos, dependendo do tamanho, da estrutura, etc. Aqui eu coloquei 5 como demonstrativo. Se você tiver muito centro de custo, você pode utilizar uma estratégia de, ao invés de mostrar todo mundo, você mostra o top 10, o top 3, o top 5 centro de custos mais caros, tá? Como é que eu faço isso? Nesse caso aqui eu tô com 5, tá? Eu só vou demonstrar. Aí eu vou fazer tipo um top 3. Como é que eu faço? Clica aqui em rótulo de linhas, filtro de valores, vou vir aqui 10 primeiros. E aí ele vai perguntar por qual campo eu quero fazer o cálculo, é por soma de salário, então já está selecionado, está certo. Aí ele pergunta primeiros ou últimos, eu vou deixar primeiro, se eu selecionasse último seria aqueles que gastam menos, mas os primeiros são os que gastam mais, ou seja, que estão mais bem ranqueados. Esse 10 aqui indica que eu quero fazer um top 10, mas se eu quisesse fazer um top 5, eu coloco o 5 aqui. Se eu quisesse fazer um top 10, eu deixo o 10 aqui. Se eu quero fazer um top 3, eu deixo o 3 aqui. Nesse caso, para demonstrar, eu vou fazer um top 3 e vou dar OK. Prontinho. Aí a partir daqui você poderia puxar o seu gráfico, que ele eternamente ficaria mostrando o top 3 ali, tá? Vou dar Ctrl Z para desfazer e beleza. Como eu quero utilizar esse gráfico aqui, tá? Que é um gráfico que eu acho legal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os valores, página inicial, classificar e filtrar e vou colocar para classificar do menor para o maior. Clico sobre a tabela dinâmica, análise de gráfico dinâmico e vou selecionar o gráfico de barras e vou dar OK, tá? Se eu não deixo, pessoal, classificado aqui, né, igual eu fiz, do menor para o maior, por exemplo, do maior para o menor, como o meu gráfico fica? Ele fica o inverso, né? Então, eu deixo classificando do menor para o maior, para que eu bata o olho e já veja quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o quarto, o quinto e etc. Ok? Vou deletar título, vou deletar legenda, vou clicar sobre esse eixo aqui onde estão os números, botão direito, formatar eixo, mínimo está 0 automático, vou deletar esse 0 e colocar o 0 manual e dar Enter. Beleza? Clico sobre o gráfico, análise de gráfico dinâmico, clico sobre esses botões aqui e deleto. Deleto esse eixo de número aqui também, que eu não preciso mais. Veja que eu ainda continuo com o meu fundo branco. Clica sobre o gráfico. Formatar preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Tem umas linhas passando aqui? Não. Tem as linhas passando aqui também. Nesse sentido, eu deleto. Aí, a mesma coisa. Seleciono os números, página inicial, grupo número, você vem aqui ó, em separador de milhar e diminui as casas decimais. Agora clica sobre o gráfico, vem aqui em elementos do gráfico e marca rótulo de dados. Prontinho. Como meus dois outros gráficos são exatamente iguais a esse, eu vou salvar esse gráfico como modelo. Então é botão direito, salvar como modelo, e aí você renomeia. Eu vou colocar aqui a custo salário. E vou salvar. Beleza? Então, salvem o gráfico como modelo. Clico sobre o gráfico, Ctrl X para recortar, vou lá no Dash, Ctrl V e aloco ele bonitinho aqui, ó. Prontinho. Agora eu quero o custo por cargo e o custo por unidade. Um adendo, tá? No custo por cargo. Por exemplo, vamos pegar o cargo de assistente. Você pode ter assistente de TI, de RH, de compras, de finanças, de contabilidade, de PCM, de PCP, de produção, né? Aí são, sei lá, 10 tipos de assistente diferentes com o nome do setor ao lado, né? O que você pode usar como estratégia aí para o seu painel, tá? Ao invés de você colocar o nome do cargo completo, você pode criar uma coluna aqui e nivelar, né? Então, quanto que eu gasto com os assistentes, com os ajudantes, com os auxiliares, com os analistas júnior, pleno, sênior, com os coordenadores, gerentes, etc, etc. Tá? Pode ser uma estratégia mais inteligente. Estou te dando aqui algumas ideias que você pode utilizar aí na sua vida real. Aqui eu só estou fazendo um demonstrativo, ok? Beleza. Feito isso, esse primeiro gráfico está pronto. Vou aqui onde ficam as minhas tabelas dinâmicas. Vou pegar essa tabela dinâmica aqui que eu acabei de fazer com os setores, Ctrl C, uma coluna de espaço, Ctrl V. Vou arrumar aqui as colunas. Muito que bem. Agora eu não quero mais por setor, né? Eu quero por cargo, né? Que, como eu disse para você, poderia ser por nível também. Então eu vou jogar setor fora e vou trazer aqui o cargo. Como eu já fiz aqui várias alterações,
já está meio pronto. Eu só preciso fazer aquela reclassificação e colocar o separador de milhar. Beleza. Então aqui a gente só replicou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre essa tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, só que agora eu vou em modelos. Lembra que eu falei para você, salva como modelo, aquele outro? Tá aqui, ó, AA, custo salário, que foi o nome que eu dei para ele. Prontinho, todas aquelas alterações que a gente fez já estão salvas aqui. Então é só recortar, vir aqui no Dash, Ctrl V para colar e alocar ele bonitinho aqui, ó. Beleza? Dessa forma aqui. Ok? Copia o título, Ctrl C, vai lá na sua tabela dinâmica e renomeia ela. Prontinho. Qual que é a última? Custo por unidade. Talvez nem todo mundo vai precisar desse gráfico, porque sua empresa, por exemplo, só possui uma unidade. Mas se você tiver mais de uma unidade, zero problema. Por quê? Lá na base eu tenho uma coluna chamada unidade, onde eu coloco o nome da unidade. Nesse caso aqui é a unidade de São Paulo e a unidade do Rio de Janeiro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou copiar a última tabela dinâmica, Ctrl V, vou jogar fora o cargo e vou trazer o nome do mês. Desculpa, o nome do mês não, o nome da unidade. Ok? Posso colocar novamente, classificar do menor para o maior, colocar o separador de milhar e diminuir as casas decimais. Feito isso, clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vai lá em modelos e pega o modelo que a gente salvou. Prontinho, Ctrl X para recortar, para Dash, Ctrl V. E prontinho, ó. Só ajustar. Eu não vou renomear para demonstrar para vocês o que acontece quando você não renomeia e talvez você se perca. Ok? Por isso que eu explico para você renomear. Prontinho, o painel está pronto. Agora vamos trazer os filtros, tá? Vai lá na tabela dinâmica. Clica aqui no primeiro gráfico, na primeira tabela dinâmica. Análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e você traz os filtros, né? Vou trazer mês, ano e nome da unidade e vou dar OK. Beleza? Com todos esses caras aqui, o que eu faço? Clico sobre o primeiro, segurando o Ctrl, clico sobre os outros. Botão direito, configurações da segmentação de dados. E marco essa caixinha aqui chamada ocultar itens sem dados e dou OK. Beleza? Agora, pessoal, olha o que acontece, tá? Eu vou recortar para demonstrar para vocês. Eu puxei as segmentações, né? Clicando nessa primeira tabela dinâmica aqui. Olha o que acontece, ó. Quando eu selecionar aqui 2020, ele até filtra, tá? Só que ele filtra apenas o primeiro gráfico, tá? Por quê? Porque eu não dei o comando para ele conversar com os outros gráficos, tá? Então deixa eu voltar para lá. O que eu vou fazer agora? Você clica na primeira segmentação, botão direito, conexões de relatório. E aqui vai estar todas as tabelas dinâmicas que você construiu. E aí é por isso, tá, que a gente renomeia as tabelas dinâmicas, porque se a gente não renomeasse, a gente poderia acabar se perdendo, né? Porque ele usa um nome genérico de tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí você não saberia qual é qual. Nesse caso aqui eu vou marcar tudo, vou dar OK. Vou ir para a próxima, botão direito, conexões de relatório, vou marcar tudo, e vou dar OK, e vou fazer isso com a próxima também. Marcar tudo, e dar OK. Beleza? Beleza. Agora eu recorto isso aqui e colo lá em filtros. Beleza? Aí você coloca na ordem que você acha que deve ser colocada. Tranquilo. Agora lá, eu quero ver os resultados de 2021 da unidade do Rio de Janeiro, da unidade de São Paulo, das duas unidades juntos. Eu quero ver os resultados das duas unidades juntos no mês de março, no mês de fevereiro, no mês de janeiro. Né? Eu quero ver como é que foi o ano passado. Tá tudo aqui prontinho para você ver, beleza? Mas ainda não acabou, né? Deixa eu salvar isso aqui. Por quê? Você precisa manter isso aqui atualizado, porque aqui, 2021 eu deixei até março, e se tivesse abril, etc. Aí o que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que retirar o relatório, por exemplo, de abril, ok, do seu sistema. As colunas, né, tem que estar sempre na mesma ordem, tá? Da sua base aqui original, né? Sempre na mesma ordem, beleza? Então, se ano é coluna A, então o ano sempre tá na coluna A, se mês está na coluna B, sempre na coluna B, beleza?
E aí o que você faz? Você simplesmente, né, copia lá, normal, e cola embaixo. Como a gente já transformou como tabela, ele já gruda, né, ele já puxa, né, ele já faz ali a cola. Se eu for lá no meu Dash, ainda não mudou nada. Por quê? Porque eu tenho que ir aqui na base, clicar em cima dela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Aí quando eu ver no meu Dash, a informação de abril foi inserida. Beleza, pessoal? Basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Só me mandar o invite que eu te aceito. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.